Gente, é de novo aquela história do ovo ou da galinha. Quem é a mãe de quem? A tirania econômica ou a tirania política? Os americanos se deixaram corromper pela abundância. Deu tão certo o sistema deles que a vida ficou fácil demais para ser levada a sério. E aí eles soltaram a ganância daquela gaiola em que eles mesmos a tinham metido 100 e poucos anos atrás para salvar a democracia deles da sanha dos monopólios. Agora, junto com a pandemia, tarde demais, como é próprio da espécie humana que só reage depois que dói, a conta de explorar impunemente na China o trabalho semi-escravo que em casa levaria para a cadeia todos os grandes taicuns que cresceram sujando a mão nessa lama, chegou inteira. O mundo é de novo dos monopólios. E no mundo dos monopólios, o salário só anda para trás, só anda de marcha ré. Então, gente, de nada adianta toda aquela tecnologia e todo aquele poderio militar. Os Estados Unidos estão sendo comidos por dentro pela falta de apoio doméstico ou achinesamento da sua economia nos últimos 50 anos. Vendido como um fracasso da democracia, esse achinesamento da economia pede o achinesamento da política. A concentração sem limites do poder econômico leva à concentração sem limites do poder político. E hoje é isso que avança em correria, tanto por dentro quanto principalmente por fora dos estados nacionais. Agora, gente, está chegando a hora da verdade. As cadeias globais de produção estão por um fio. E mais certo que o lulismo vai reinstalar a roubalheira sem limites no Brasil, é só que a China vai invadir Taiwan atrás da tecnologia de fabricação de chips e se aliar aos párias do mundo para chantagear a humanidade com a guerra atômica para não deixar nunca mais o poder. Os americanos já não têm nenhuma dúvida disso. Eles sabem que eles vão ficar a pé. E por isso estão se atirando a toque de caixa ao friendshoring. Não mais as cadeias de suprimento mais baratas, mas as cadeias de suprimento entre amigos. É mais um daqueles milagres que acontece uma vez a cada século e pegam o Brasil no contrapé. Eles procuram desesperadamente quem tenha uma razoável tradição democrática. Eles procuram desesperadamente quem se pareça com o país de imigrantes que eles são, quem se pareça com o país de fugitivos da opressão que eles são, e quem não esteja a mais de meio mundo de distância deles. Dinheiro não é problema. Os americanos têm de sobra e estão dispostos a gastar a rodo para reconstruir as suas cadeias de produção e até para enriquecer mercados grandes o bastante para absorver essa produção. Democracia é que é o problema. Ela está cada vez mais rara. As da Ásia, que são as mais brilhantes hoje, são só ilhas cercadas por todos os lados de oceanos de repressão. E o mercado consumidor gigante da Índia, além dos imperativos da geografia, da proximidade com a China e tudo, balança aquela herança inglesa dela ao sabor da tentação totalitária dos Xi Jinpings próprios dela. A encomenda que sai dessa equação, gente, é uma descrição quase exata do Brasil, mas do Brasil de até 3 meses atrás. E lá vamos nós, de novo, garantir mais meia dúzia de décadas perdidas. Perder de novo a chance de termos toda a nossa infraestrutura reformada a fundo perdido. Perder a chance de nos tornarmos a próxima China sem o tiro na nuca. O resultado é que, na falta dos friends, nesse mundo doente, os americanos estão se contentando com o nearshoring. Isso é, com montar cadeias de produção apenas próximas do seu território. A alternativa que resta a eles é o México.
O vizinho que já está se beneficiando disso, apesar do governo mexicano. O governo chinês, como queria de fato engolir os capitalistas, sempre os atraiu com mel. Mas os cucarachos, como são só mentirosos sedentos de poder, ficam na obrigação de dar porrada nos yankees por cima, enquanto se esfregam no dinheiro deles por baixo do pano. Mas queiram eles ou não, é para lá que está migrando toda a economia que os níveis da educação e dos salários americanos já não comportam dentro de casa. Lula e os oligarcas deles não sofisticam sua análise a esse ponto, mas sabem bem qual é a força da ganância e o quanto é irresistível a dependência econômica. É por isso que eles estão se atirando no colo da China. É por isso que eles estão nos atirando ao capitalismo do tiro na nuca. O problema do socialismo, gente, é que ele não sobrevive à sua própria história. Os fatos depõem contra ele. Tudo que evoluiu no socialismo desde que o sonho acabou é o método de tomada do poder. Pelas armas, na primeira rodada, pela trapaça gramsciana na segunda e pela reconcentração absoluta do poder econômico desde a entrada em cena do capitalismo de Estado chinês. É inconfessável a pauta do socialismo de hoje. É por isso que os argumentos deles estão reduzidos exclusivamente aos que provocam atrito. O objetivo é agredir o senso comum, é criar conflito, é assanhar as emoções, é tirar de cena a razão. A única função dessa linha de argumentação é produzir o efeito que está produzindo. É fazer o otário olhar para o outro lado enquanto o punguista lhe bate a carteira. Daí essa necessidade de reescrever toda a história, de destruir o próprio conceito de verdade. Daí a necessidade de retroceder ao século XVI, quando não havia fato, só havia a versão do rei. Daí a necessidade de retroceder à grande noite, em que todo fato tinha de ser torcido até se adequar ao dogma, e o indivíduo não era ninguém. O modelo socialista, gente, é o de todo sempre. É aquele em que a ditadura política decorre da ditadura econômica. É aquele em que tudo pertence ao rei do Partido Único e aos seus barões oligarcas, que pelos luxos obscenos em que se lambuzam, pagam a sua majestade com o controle dos servos, pela distribuição seletiva do privilégio de trabalhar para manter o nariz um dedo acima da miséria absoluta. O sonho do Lula, gente, é ser o Xi Jinping, de todos os cucarachos, se possível. Eterno, único, incontestável e onipotente. E o único antídoto para isso é você saber disso o tempo todo, a cada trapaça, a cada mentira nova, e não deixar nenhuma delas passar na surdina.